Rapidinho nosso intervalo, já estamos de volta, seu programa está no ar e você já sabe do nosso encontro, não vai se perder aí, hein? Todo dia às 5 horas da tarde, às 2 da manhã e ao meio-dia. Isso aí no Brasil, né? Um boa tarde para o Brasil, mas uma boa noite para o pessoal que assiste o seu programa na África, principalmente o pessoal de Angola que sempre conversa com a gente aqui no seu programa. A gente está às 9 da noite, né, em Angola, então boa noite para você que está acompanhando aqui o seu programa. Participe com a gente aí direto da África também. Terça-feira é dia de tecnologia aqui no seu programa. Samela Carvalho continua trazendo notícias aí da Broadcasting Cable, que é a feira de audiovisual que acontece todos os anos aqui no Brasil, uma feira muito grande. E ela vai trazer novidades aí do famoso Chroma Key. É aquela tela azul ou verde, né? Onde o apresentador de televisão fica na frente dessa parede pintada e as coisas são inseridas através de computador. Mas tem muita novidade e a Samela vai explicar, inclusive, melhor do que eu. Samela, com você, boa tarde. Quais são as novidades aí direto da feira? Boa tarde, Wagner. Boa tarde para você que assiste o seu programa e quer sempre saber um pouquinho mais sobre tecnologia. Hoje eu tenho uma pergunta para você. Sabe o que é Chroma Key? Tá vendo esse fundo verde aqui meio estranho, meio diferente? Então, hoje você vai descobrir o que é Chroma Key. Bom, gente, Chroma Key é uma ferramenta muito utilizada em televisão, em estúdios, em filmes, para colocar um cenário virtual numa imagem que é real. Então aqui vocês estão me vendo com um cenário completamente diferente, isso aqui que está atrás de mim não existe, é apenas uma imagem virtual. Então isso é muito utilizado, é uma ferramenta muito conhecida e hoje você vai descobrir aqui com a gente no quadro de tecnologia do seu programa como funciona o Chroma Key. Gente, eu tô aqui com o Juan Carlos, ele é diretor de vendas para a América Latina toda da ROS, que é uma empresa de tecnologia em produção de vídeo. E o Juan Carlos vai explicar um pouquinho pra gente o que é o Chroma Key, como é que ele funciona, por que a gente acha isso tão interessante. Juan, conta pra gente então por que tantas empresas de televisão, tantas empresas de transmissão, de comunicação, escolhem utilizar uma tecnologia como essa. Bom, Samela, obrigado. Essa tecnologia ajuda as emissoras a economizar dinheiro e a colocar valor agregado dentro da tela. O estúdio virtual, que seria colocar uma pessoa real sobre uma parte virtual, ele ajuda a economizar dinheiro no sentido que você pode criar diferentes cenários para diferentes programas dentro da sua emissora, não tem que mudar a cenografia. A parte de realidade aumentada, que a gente chama, ajuda como valor agregado a colocar dentro da emissão do programa elementos que ajudam a display de informação do tempo, esse tipo de coisas que ajudam muito a informação dentro do programa. Legal. E existe só uma forma de fazer isso ou a gente tem várias opções como essa que a gente está vendo aqui? Não, na verdade nós temos duas formas de fazer isso. Uma forma é a forma mais simples, de ter sistema que a gente chama de não traqueado, que o próprio, no nosso caso, o Expression, que é o gerador de grafismo, ele recebe informação das câmeras e ele manipula as câmeras e os objetos, e o objeto 3D, que é o cenário virtual, e ele vai movimentando todo esse cenário ele sozinho. A desvantagem disso aí é que as imagens são planas, porque você normalmente coloca câmeras fixas, então essas imagens são planas, então você não tem a completa liberdade de movimento dentro dessas imagens. A vantagem desse sistema é o preço, não? Você, na verdade, com um Expression, soluciona a sua aplicação até para duas câmeras. A aplicação de alto padrão que nós estamos apresentando aqui na SET Broadcasting Cable é câmera traqueada. Então, cada câmera fornece valores absolutos de posicionamento para um modelo virtual. Então, você pode criar perfeitamente, já não tem como ser uma imagem plana, sino que a imagem é real. Você vira com a câmera e fica a 90 graus e você enfoca a pessoa do lado. Então, é uma imagem perfeita, só que o nível de investimento é muito maior. Você precisa um gerador de modelo 3D por câmera, precisa do switch para fazer essa integração e de um software que interprete todos esses dados. É uma aplicação muito mais sofisticada e muito mais cara. Essas são as duas formas que nós temos. Legal. Obrigada, Juan, pela sua entrevista e por ter explicado pra gente como é que funciona o Chroma Key. Tá aí, descobriu mais uma coisa sobre tecnologia e eu te espero na semana que vem aqui no seu programa. Valeu, Samela, obrigado. Terça-feira que vem, tô te esperando aqui no estúdio, viu? E olha, a gente hoje está conversando sobre natureza cristã, a importância de desenvolvermos essa natureza cristã. E aí tô recebendo aqui o pastor Sidionil Biasi. Tudo bem, pastor?
Tudo bem, é muito bom estar aqui com você e os telespectadores também. Pois é, pastor Sidionil tem uma agenda cheia, mora lá em São Paulo, mas atendeu a gente aqui. Muito obrigado, viu, pastor, por atender o nosso convite. Bom, a gente já conversou sobre esse assunto numa época lá no Vídeo Saúde e também o projeto Plenitude, que em breve o telespectador da Novo Tempo vai conhecer, uma série em DVD que trata sobre saúde. E aí, o que me chamou muita atenção é esse assunto da natureza cristã e por isso que a gente quis que o senhor viesse aqui conversar com a gente sobre esse assunto. Eu disse lá no texto de abertura, pastor, que muitas vezes a gente se diz cristão, mas a gente ainda não desenvolveu essa natureza cristã. Explica pra gente, o que é essa natureza cristã? Então, se nós tomamos as Escrituras, né, a Bíblia como referência e como base do conhecimento religioso, a gente descobre ali nas Escrituras que são duas naturezas que se conflitam em nós. E o tempo todo? O tempo todo. Então, aquilo que, na linguagem de Paulo, por exemplo, ele chama o velho homem, a natureza carnal e coisas semelhantes. Né? E a natureza que chamamos espiritual. Então, a grande dificuldade, em geral, na vida cristã é o entendimento dessas naturezas. Então, o que se sabe, assim, de colocação bem firme, é de que essa chamada velha natureza que leva a fazer o mal, o engano, e que traz a maior parte dos sofrimentos, né, para o ser humano, ela só pode ser controlada por um poder fora de nós, superior a nós, que é o Espírito Santo. E por outro lado, a natureza chamada espiritual, a natureza cristã, ela também só pode ser desenvolvida pelo Espírito Santo, né? Agora tem que haver uma concordância, uma disposição, uma disponibilidade para que aconteça isso. Estava lendo ainda hoje o artigo, a reportagem de página amarela de entrevista da Veja da semana passada, e o psicólogo ali da Universidade de Stanford estava falando exatamente sobre esse assunto, só que ele focou no mal. Por que que o mal vai? Por que que as pessoas fazem coisa errada, né? E ele dizendo então que isso é inerente ao ser humano, essa tendência para fazer o mal e cada vez fazer o mal, mais mal ainda. Não é? Quer dizer que é reconhecido, inclusive, entre Inclusive, a ciência. O nome dele é Philip Zimbardo. 80 anos de idade. 80 anos de idade. Pesquisando, estudando, e essa conclusão que chega. Mas o que é interessante que chegou à conclusão? Que para você contrabalançar essa natureza para o mal, depende do ambiente que você está, das condições que você vive, da compreensão que você tem deste processo. Então, você pode livrar-se, entre aspas. Claro que ele não é um religioso, não é? Ele não toma a Bíblia como base. Mas isso que a pessoa vai tomar essa condição, essas melhores condições para evitar da manifestação desse mal. Mas aí que vem o importante, quando nós estávamos conversando e você chamou a sua atenção, né? É que poucos têm o entendimento do que é realmente natureza cristã. Então, vamos ver se eu consigo entender aqui. Quando a gente nasce ser humano, então a gente nasce com a natureza carnal, uma natureza que é propensa ao pecado. E até a ciência reconhece que é inerente ao ser humano essa condição de a gente pecar. Ele não usa pecado, né? Mas ele usa fazer o mal. Mas a gente também tem a possibilidade de desenvolver uma natureza espiritual. Nem todos acabam desenvolvendo essa natureza. Mas nós que nos dizemos cristãos, a gente pode desenvolver essa natureza espiritual através do Espírito Santo. E tem um modelo. Então o modelo é Cristo, que a Bíblia apresenta como o segundo Adão. Quer dizer, Jesus veio viver neste mundo a vida como ela seria se não tivesse entrado a natureza pecaminosa. Então, ao contemplar o ministério de Jesus, a atuação dele, o trato dele com as pessoas, com as crianças, com as mulheres, não é? Com o rico, com o pobre, com o doente, com o sofredor, com o escravo, com o senhor. Isso tudo é um panorama que você está observando. Não é? E o que se destaca ali? Que Jesus tratava a todos segundo uma natureza que na Bíblia você encontra ela como uma natureza amorosa. A gente vai ter que fazer uma paradinha para o intervalo, mas a minha pergunta é a seguinte. Tem aquela passagem na Bíblia que inclusive mostra Jesus
tendo um momento de bastante sanguíneo, né? Ele chegou no templo e virou a mesa porque as coisas não estavam acontecendo da melhor forma possível. Até Jesus pode ter esse momento de se voltar à natureza carnal. Como é que a gente lida com tudo isso? Enfim, tudo isso o pastor Sidionil vai responder logo depois do intervalo. Não sai daí para a gente desfazer esses nós aqui e a gente entender direitinho como é que a gente pode buscar desenvolver a nossa natureza espiritual. Não sai daí, a gente volta já.